7 sintomas da síndrome da boazinha. Bem-vindo à nossa live. Para quem está me conhecendo agora, eu sou Marie Bendelac, especialista em relacionamentos. Me especializei nos últimos anos em transtorno de personalidade narcisista, na psicopatia. Eu perdi uma amiga de feminicídio, o marido tem um perfil psicopata. Então eu fico muito envolvida nesse tema. Eu mesma vivi um assédio muito forte de uma mulher narcisista perversa. Então entrei nesse mundo, vamos dizer, dos relacionamentos tóxicos e abusivos através das minhas próprias experiências e de outras pessoas também próximas que viveram esse tipo de situação. Então sejam bem-vindos, bem-vindas. Para quem entrou agora, pode clicar já no aviãozinho embaixo à direita da tela para você encaminhar essa live para muitas pessoas, porque eu acho que muitas mulheres, mas também homens, tá, têm essa síndrome da boazinha e acabam sofrendo com isso, tanto na carreira, mas também e talvez sobretudo nos seus relacionamentos. E a síndrome da boazinha, ela é realmente assim algo muito favorável para você alimentar situações e relacionamentos abusivas, no mínimo tóxicas, e você acaba se sentindo presa a relacionamentos tóxicos. Então, eu vou fixar aqui o título, porque quem está entrando de repente não sabe. Então, 7 sintomas da síndrome da boazinha. Síndrome. Enquanto isso, coloque seu nome aqui nos comentários para eu saber quem você é e de onde você vem. Adoro saber da síndrome da boazinha. E adoro os coraçõezinhos que vocês mandam. Muito bom, muito bom. Peraí, cadê o título? Vou fixar aqui, pronto. Oi, Tamara. Oi, pessoal. Pronto, ok. Então, estamos em dia, o título já está aparecendo para todos. 7 sintomas da síndrome da boazinha. Bem-vindos, bem-vindas. E para quem está vendo o replay, você vai poder encaminhar essa live para mais pessoas também, para que possa contribuir para a libertação, não somente dos seus padrões que te aprisionam, que te incomodam, que travam o seu crescimento, a sua felicidade, mas para contribuir para outras pessoas. Eu acho que hoje é muito importante a gente assumir esse papel de responsabilidade, mas também de conscientização, de contribuição, né, de compartilhar com outras pessoas o nosso conhecimento. Então essa live vai te dar mais autoconhecimento e eu espero que você possa se tornar uma pessoa multiplicadora para conscientizar também outras pessoas. Então vamos lá. Primeiro sintoma da síndrome da boazinha, que é super conhecido, você provavelmente sabe, é se você se vê com muita frequência ou com uma certa recorrência dizer sim quando você quer dizer não. Quantas vezes você já se viu dizer sim quando eu queria dizer não? Seja para o seu cônjuge, para os seus filhos. Acho que os filhos, ainda mais quando são pequenininhos, fofinhos, é bem difícil dizer não, né? Então esse realmente é um dos desafios, né, que a gente tem como pais, mas de modo geral, a mãe, se ela foi uma menina, né, condicionada, educada para ser uma mulher, uma menina na época, boazinha, né, comportada, para nunca desagradar os pais, né, para fazer, para corresponder às expectativas, isso foi um condicionamento que você vai levar até a idade adulta. Mas tem uma boa notícia, né? Porque a gente não tá aqui só para falar coisas ruins, mas pelo contrário, a gente tá aqui para falar de libertação. Então, você só pode se libertar das suas prisões emocionais, das suas prisões internas, dos seus padrões antigos, tomando consciência deles, mas não apenas tendo consciência, porque isso não basta, tá? Eu vou falar sobre isso também um pouco mais tarde e nas minhas redes sociais nos próximos dias, porque a consciência em si, ela não te liberta, ela te dá a possibilidade de você transformar essa situação. Mas você vai precisar fazer o quê? Agir, né? Então você vai precisar colocar em prática
aquelas orientações, aquelas soluções possíveis para você treinar e desenvolver novos comportamentos, tá bom? Faz sentido para vocês? Né? Não é só ter consciência, poxa, agora já me vi, já entendi que eu faço isso, eu já mudei. Não, não é isso. A consciência é o primeiro passo, é maravilhoso, a gente precisa disso, mas você vai precisar avançar fazendo outras coisas. E é por isso que eu ofereço sempre, né, mentorias, sejam individuais ou em grupo, para você poder trabalhar de fato esses novos comportamentos, não é apenas ter a consciência. Segundo sintoma, então o primeiro sintoma já anotou, né? Se você se vê com muita frequência dizer sim quando você quer dizer não, então começa a observar isso. Segundo sintoma, se você sempre acaba priorizando as necessidades dos outros no lugar das suas. Por exemplo, às vezes é uma coisa muito simples. Seu parceiro ou sua parceira pergunta pra você, que filme você quer ver hoje no cinema? Aí você responde assim, não sei. Pode escolher você, o que você quiser, né? Você não toma posição, você não assume os seus desejos, você acaba nem pensando naquilo, você nem pensa no que você gostaria. Porque, na verdade, você quer que fique tudo do jeito do outro para não ter problema, para não entrar em conflito, para não desagradar. Então, você muitas vezes já está no reflexo, sem você perceber, de você se anular. Né? Anular as suas próprias necessidades, seus próprios desejos. Que pizza você quer? Não sei, escolhe você, o que você quiser tá bom pra mim, né? De vez em quando, ou assim, não tem problema em querer ver o mesmo filme que o outro, ou deixar o outro escolher, não é isso. O problema é quando isso se torna um padrão recorrente e que é tipo quase que o tempo todo você não entra em contato com suas vontades, com seus desejos, com sua individualidade, né? Isso é muito importante hoje, a gente assumir a nossa individualidade. Isso não quer dizer que a gente precisa ser egocêntrico, senão a gente cai no narcisismo, que é exatamente o que a gente não quer, né? Então, achar o equilíbrio e a comunicação não violenta, criado pelo psicólogo Marshall Rosenberg, inclusive eu escrevi meu artigo da coluna que eu escrevo a cada 15 dias. Eu escrevi hoje sobre esse tema, né? Então, a comunicação não violenta, ela nos mostra um caminho para entrar em contato com as nossas necessidades, para entender também as necessidades do outro e a gente poder conciliar, pelo menos buscar conciliar. Nem sempre a gente vai conseguir. Às vezes você quer descansar, o seu parceiro, sua parceira, ou a pessoa, seus filhos, sei lá, querem sair para se divertir, fazer alguma coisa, jogar futebol, qualquer coisa, você quer ficar em casa quietinho, né? Então, às vezes, as necessidades realmente podem ser diferentes. Mas você precisa não fazer concessões o tempo todo. Aí que tá o problema, quando você começa a se tornar rígida de um lado, né? Ou nunca faz concessões, que geralmente é a pessoa mais abusiva, assim, no sentido, né, que a gente tem falado, assim, aqui, os narcisistas, psicopatas, são pessoas altamente dominadoras, abusivas, que querem tudo do jeito delas, né, que só se preocupam com as próprias necessidades. Então, a gente aí tá no extremo do egocentrismo, é quando a vontade do outro não importa. E justamente por isso faz o match, porque a pessoa boazinha, ela combina, ela tá num extremo de se anular, né? De não ter mais desejo. Às vezes você nem entrou na relação desse jeito. Você acabou deixando isso acontecer, se moldando a pessoa abusiva, a pessoa dominadora, para não desagradar, para não receber a ira, a rejeição. Às vezes um tratamento de silêncio, porque essas pessoas fazem tratamento de silêncio para te punir quando você não faz o que elas querem. Então, para evitar todas essas coisas, a rejeição, a punição, a desaprovação, o conflito, a raiva, você acaba se anulando aos poucos, fazendo as coisas do jeito que o outro quer. Então, esses são os dois extremos que muitas vezes dão match. Então, cuidado, porque se você tem a síndrome da boazinha, você pode ter essa tendência a entrar em relacionamentos abusivos e sem você perceber, ou você já se anulou desde o início, ou sem você perceber, aos poucos você vai deixando a coisa acontecer, e quando você percebe, você já se vê deprimida, triste, às vezes com raiva, com ressentimento, porque você está deixando de lado as suas necessidades, né? Faz sentido, amores? Oi, Sônia, oi, pessoal, tô vendo aqui várias pessoas queridas, né?
Então, se estiver sentindo, coloca um coraçãozinho aqui, um comentário e não esqueça de encaminhar aqui essa live clicando na setinha embaixo à direita. Encaminha para quem você puder, todos os seus contatos, porque realmente tem muitas pessoas que têm isso, tá? E é perigoso, porque isso pode custar a vida de algumas pessoas que chegam a se anular tanto nesses relacionamentos tóxicos e abusivos que elas podem querer tirar a própria vida, né? Entrar num estado de tanta tristeza profunda, de depressão, que querem morrer. Ou podem perder a vida com uma pessoa abusiva que pode tirar a vida da pessoa também. Então, assim, eu levo muito a sério, sim. Graças a Deus não são, né, a maioria das pessoas que vão passar por isso, mas a gente tem esses casos extremos e a gente precisa se conscientizar. Então, primeiro sintoma, dizer sim no lugar de dizer não. 2, segundo sintoma, sempre priorizar as necessidades do outro, você acaba meio que se anulando os seus desejos, suas vontades. Terceiro sintoma, você sente culpa em fazer algo para si? Tomar um tempo, algumas horas para você cuidar de si, para seja fazer uma atividade física, uma caminhada ou uma massagem, uma coisa assim que é para você, que é só para você. Sente culpa? Então, se isso é recorrente, se isso é muito frequente, essa culpa em você fazer coisas para você, isso pode ser também um sintoma dessa síndrome da boazinha, tá? Por quê? Porque a boazinha, na infância, né, foi condicionada pelos pais para atender às expectativas dos outros e ser sempre, assim, perfeito para os outros. Não tinha espaço para a individualidade dela, para os desejos dela, né? A criança não tinha esse espaço. Então, você acaba crescendo ainda achando que você tem que fazer tudo pelos outros, para agradar os outros, né? Aí que vem essa culpa. Faz sentido? Ok. Quarto sintoma, a pessoa que tem a síndrome da boazinha tende a viver sobrecarregada. Por que vive sobrecarregada? Porque ela acaba acumulando com a síndrome da salvadora, né? O que é isso? A pessoa acha que ela tem que fazer tudo, resolver tudo sozinha, né? Porque ela tem que, no fundo, ser a super-heroína, ela quer a aprovação dos outros, né? Ela quer o reconhecimento, ela quer ser amada. Então, essa coisa que a gente cria na infância de fazer para o outro para agradar, para ser amado, a gente leva para a idade adulta e acaba fazendo, né, tudo sozinho, tem dificuldade em pedir ajuda e por isso vive sobrecarregada. E quanto mais vive sobrecarregada, mais se sente útil, importante para as pessoas, né? Então, essa coisa que vai junto com a síndrome da heroína ou da salvadora é porque realmente você precisa se sentir importante, útil, amado por alguém. Isso pode fazer com que assim, a pessoa com essa tendência da boazinha sempre vai oferecer ajuda antes de ser solicitada. Então, você vê alguém da sua família que está passando necessidade, que tem dificuldade, você já vai oferecer dinheiro, já vai oferecer ajuda, né? A pessoa nem te pediu nada, mas você sempre vai querer ajudar, você sempre sente essa compaixão pela pessoa, mas no fundo, é um desejo inconsciente de ser amado e não é muito saudável, sabe? Isso também é algo tóxico para as relações. Quando você sempre dá as coisas para as pessoas, ou oferece ajuda ou as coisas para as pessoas sem que elas te peçam, isso é tóxico, porque você alimenta uma situação de dependência, você não deixa a pessoa assumir a responsabilidade pelo pedido de ajuda, e você pode querer fazer coisas que a pessoa não quer, né? Então, muitas vezes isso também é tóxico. E na quarta-feira, então hoje é segunda-feira, né? Se você está vendo o replay agora, não vai ser, mas se você está ao vivo, hoje a gente fala sobre os 7 sintomas da síndrome da boazinha. Amanhã vai ter outra live sobre a síndrome da impostora, tá? Que muitas vezes está atrelada à síndrome da boazinha. Isso trava seu crescimento profissional, entre outras coisas, também os relacionamentos, tá? E na quarta eu vou falar sobre essas dinâmicas tóxicas que a maioria das pessoas vive nas relações, com o papel de salvador, de vítima, né, e de perseguidor.
Então não perca essa série de 3 lives, é muito importante. Então, vive sobrecarregada é o 4º sintoma da síndrome da boazinha. É lógico, muitas pessoas hoje estão sobrecarregadas, não quer dizer que todas têm, né? Mas juntando as pontas, você vai provavelmente se reconhecer. 5º sintoma da síndrome da boazinha é a pessoa que procrastina. Ela procrastina muito, geralmente as coisas mais importantes que exigem, assim, que tem algum objetivo de resultado e que tem do outro lado uma aprovação ou uma reprovação. Por exemplo, pode significar você procrastinar a entrega de um trabalho importante, seja nos estudos ou na sua carreira, porque você acha que tem que ser perfeito. Você não pode tolerar ter uma reprovação do outro lado. Então a pessoa ela vai ter que achar seu trabalho perfeito. E como você se super cobra, né? Você é muito autoexigente, porque você foi cobrada muito, provavelmente na infância, para ser perfeito, né? Para ter 10 em tudo, para tirar 10 em tudo. Se você tirou 9, de repente seus pais falaram assim: poxa, poderia ter tirado 10, né? Olha, sua irmã tirou 10 em tudo. Então, assim, você é comparada, você acaba sendo exigido muito para ser perfeito e na idade adulta você acaba reproduzindo e isso se transforma em procrastinação. Então, a procrastinação, ela não é uma preguiça, tá? É um sintoma de algo por trás que muitas vezes é o medo da rejeição, tá? O medo da reprovação. O medo de ver a pessoa te dizer que isso não é perfeito, né? Que não é excelente. Então, você prefere não fazer, você não se dá conta, você trava, você encontra 1000 outras coisas para fazer. Né? Não é assim? Então, sempre vai ter outra coisa aí que você... Não, tem uma desculpa. Isso quando você não está consciente. Quando você está inconsciente ainda desse problema, você ainda acha que tudo que você tem que fazer antes de fazer esse trabalho, essa coisa que você precisa entregar, por exemplo, é real. Só que não, você está colocando desculpas, você está colocando outras coisas na frente que são mais fáceis para você do que esse trabalho que tem o risco de você ser reprovada, de você ser rejeitada, de você ter um não do outro lado. Pode ser o medo de mandar uma proposta, de prospectar cliente, por exemplo, no trabalho. O medo de mandar um e-mail para o seu chefe, de pedir uma promoção, né? Então, você acaba procrastinando. Ah, você mandou o e-mail para o seu chefe? Mandou o seu currículo? Ah, não, tô ocupada. Ah, eu tenho 1000 outras coisas. Ah, não, meus filhos... Sempre vai ter alguma coisa que você não mandou aquele currículo para promoção. Mas no fundo, né, é o medo da reprovação. Porque se mandar o currículo e se rejeitarem? Se falarem que você não vai ter essa promoção, né? E você vai entender amanhã, na síndrome da impostora, como isso se materializa tipicamente na carreira. Então, não perca essa série de 3 lives, tá? Então, esse foi o 5º sintoma, a procrastinação. 6º sintoma, você, por acaso, evita os conflitos a todo custo? Você odeia os conflitos? Lógico que a maioria das pessoas odeia, né? Isso não é um problema em si. Quando que isso se torna um problema? Quando você acaba engolindo sapos o tempo todo, fazendo as vontades do outro, para não ter nenhum conflito. Você deixa de se posicionar, de dar uma opinião contrária, por exemplo, de alguma coisa que é importante para você. Né? Não é sobre coisas que não são importantes. A gente está falando de você deixar de falar uma coisa importante para você. Pode ser dar uma opinião, pode ser você dizer para alguém que você não gosta daquela atitude, que você não quer que a pessoa faça isso ou aquilo, né? Então é você se posicionar de alguma forma. Então o medo do conflito te torna presa, né? Se sente como uma prisão, na incapacidade de você se colocar, de você dizer o que você sente, o que você pensa. E isso pode ser realmente muito perigoso, né? A gente viu que isso pode te manter numa dinâmica tóxica e até abusiva, inclusive no trabalho. Você pode sofrer assédio no trabalho, né? Então essa coisa de não de querer sempre evitar os conflitos vai
tende a... você pode ser muito querida, né? Eu conheci uma pessoa assim que, nossa, nunca brigava com ninguém, nunca ficava com raiva de nada, mas assim, muito querido, mas também não era uma pessoa que florescia feliz, né? Porque ela estava assim, sempre na dela, então muito queridinha, né? Mas não tinha opiniões, não tinha a possibilidade de enfrentar algumas situações para ela resolver coisas que eram importantes para ela, né? Então, cuidado com essa tendência a evitar sempre o conflito. E aí você pode dizer, Marie, mas então o que fazer? Porque realmente é muito desagradável ter uma pessoa que vai gritar do outro lado, uma pessoa que já começa a explodir, né? Quando você diz não. Então, por um lado, você precisa enfrentar ou aceitar que a pessoa vai fazer uma cara feia para você, se você diz não de alguma forma. As pessoas vão ficar ou podem ficar decepcionadas, mas isso é com elas, né? Agora, você não precisa dizer não, essa palavra não. Você pode aprender a colocar limites saudáveis. Então, por exemplo, se a pessoa vem te ver no trabalho 1h da tarde e ela quer falar com você, mas você só tem disponível às 4 da tarde para conversar. Então, não é dizer, eu não posso agora e tchau, né? É dizer, olha, deixa eu ver, a pessoa vem, né? Quero conversar com você. Deixa eu ver na minha agenda quando é que a gente pode. Aí você vê, às 4 horas eu vou ter um tempinho, se você quiser a gente conversa, pode ser? Então você, né, não é sobre dizer não e ser brutal assim, não. É você achar a forma de encontrar uma maneira de atender de um jeito que seja conveniente para vocês dois, né? E não fazer tudo do jeito. A boazinha, ela vai sim fazer de tudo para se tornar disponível naquele momento que a pessoa pediu. Não, preciso falar com você? Então tá bom, eu tenho que estar disponível aqui agora. Não, gente, né? A gente tem a pessoa adulta, ela tem uma gestão do tempo dela, ela é responsável e nem sempre ela pode atender na hora, por exemplo, né? Ou quando o outro quer. Então, saber que às vezes você vai decepcionar e aprender a lidar com isso é sinal de maturidade emocional, né? Então é muito, muito importante crescer em relação ao conflito e a gente tem a comunicação não violenta, né? Eu tenho um método de comunicação não violenta que se chama o método Conecta, que te ensina um passo a passo para você poder se posicionar com segurança e colocar limites saudáveis ou desconstruir, desarmar um conflito que poderia virar para um lado assim que não seja construtivo. Através do método Connect você tem 7 passos que te ajudam a conduzir uma conversa difícil e desarmar um conflito para transformar isso em conversa construtiva, para entender as necessidades de ambas as partes e achar um consenso. Lógico que quem vive aqui numa relação totalmente abusiva, com uma pessoa psicopata, sociopata, narcisista ao extremo, não vai ter muito consenso, né? A gente sabe que são pessoas dominadoras que querem tudo da vontade do jeito delas. Então, cuidado, né? A gente está aqui para ver as nuances e você aprender a distinguir se aquela relação que você está vivendo, ela tem jeito de ser transformada, de você se afirmar como pessoa, para você conseguir reequilibrar a relação, ou se realmente a outra pessoa ela tem um perfil que tende a não querer mudar, né? São pessoas sem empatia, sem compaixão, que não se arrependem pelos erros, não se arrependem em fazer o outro sofrer, ou até podem ter prazer em fazer o outro sofrer. E nesse caso, você não vai conseguir nada com essas pessoas, né? Então, no caso, a gente sugere um afastamento. E você pode dizer, mas se é pessoa da família, se é pessoa no meu trabalho, não posso me afastar assim agora. Se é meu cônjuge ou minha cônjuge, enfim. Ou filho, né? Até... a gente trabalha num processo também de libertação na mentoria, né? Então posso te apoiar com isso, e se você quiser marcar, inclusive, você pode ter uma primeira sessão gratuita com alguém na minha equipe, tá? Então você pode me mandar uma mensagem no direct, que tem a pessoa que trabalha comigo, que tá vendo as mensagens, e se você quiser agendar essa sessão gratuita com alguém na minha equipe, é só você pedir para agendar a sessão. Você pode ter uma sessão paga comigo também, tem a mentoria, que eu vou abrir as vagas, algumas vagas selecionadas, tá? Vou selecionar algumas pessoas, algumas mulheres, até quarta-feira, para começar
até dia 20 de dezembro. Então, do dia 18 de outubro até 20 de dezembro, eu vou acompanhar algumas mulheres no seu processo de cura e de libertação de relacionamentos tóxicos, dinâmicas tóxicas, e você se libertar dessa síndrome da boazinha e também da impostora, que eu vou falar na próxima live. Então, vamos lá. Falamos dos 6 sintomas e tem mais um, tá bom? Eu vou citar aqui mais um. Não consegue, né? Ou tem dificuldade em tomar decisões assim sozinhas. Decisões importantes, você fica muito indeciso o tempo todo. Por quê? Porque justamente pelo medo de se posicionar, de fazer uma escolha que vai desagradar alguém, né? Então, essa dificuldade em decidir e sempre deixar o outro decidir também pode ser um sintoma da síndrome da boazinha, tá? Então, tô vendo aqui alguns comentários que você sente muita culpa. Então, esse é um sinal, né? É prestar atenção nas suas emoções, nos seus sentimentos. Se você sente muita raiva reprimida, se você sente muita culpa, se você sente muita vergonha por querer as coisas, querer fazer as coisas por você, ou você se dá um presente um pouco mais valioso, né? Eu já tive essa situação que eu queria comprar uma joinha pra mim, e aí, gente, eu tava com uma culpa danada. Falei, mas por quê? Eu adoraria que alguém me desse uma joia. Se meu marido me deu uma joia, eu fico feliz. Mas eu não posso me dar, por que isso, né? E aí eu fui na terapia entender e trabalhar e libertar essa culpa. Então tem muitas coisas para você olhar dentro de você. E eu tô aqui há mais de um ano falando sobre narcisistas, psicopatas, relacionamentos abusivos. E eu quero falar um pouco menos sobre o outro, sobre o narcisista, sobre o psicopata. Por quê? Porque tudo isso, gente, não adianta você ficar olhando só para o outro. Essa pessoa desafiadora que está na sua vida, esse relacionamento que dói, que está te fazendo sofrer, ele vem para você olhar para dentro. Ele vem como se fosse um espelho aumentado das coisas que você precisa resolver dentro de você, seja da sua infância, da sua relação com seus pais. Eu já falei aqui, né, de todas, sem exceção. Tem algumas coisas que às vezes, não, mas todas as pessoas que eu já atendi individualmente ou até em grupo, que ficaram numa relação abusiva um dia na idade adulta, já tem ou pai ou mãe ou as duas, os dois parentes abusivos com um perfil geralmente o narcisista, o psicopata, o sociopata, ou enfim, pode ser outro transtorno de personalidade, né? Mas a gente vê os comportamentos abusivos se repetir na idade adulta a partir do que você viveu na infância. Então isso é muito importante você se conscientizar. E muitas vezes, assim, quando uma mulher tem uma mãe narcisista, por exemplo, abusiva, e se casa com um homem, com o marido, ela não consegue relacionar. Poxa, mas meu marido é abusivo, na verdade eu repito a história minha com minha mãe, né? Porque não é o mesmo sexo, não é o mesmo gênero. Então, tem essas coisas que tem que começar a olhar. E eu posso te dizer que tudo que te incomoda no outro, se a pessoa te ignora, se a pessoa tem inveja de você, se a pessoa sempre fica com raiva e briga com você, se a pessoa te humilia, se essa pessoa te diminui o tempo todo, se ela te pune, se ela te manipula, tudo isso vem para você olhar e dizer, peraí, o que eu preciso aprender com isso? O que eu preciso libertar e curar de dentro de mim? Quais são as feridas que ficaram, que criaram algumas crenças, né? Que estão trazendo essa colheita para mim hoje, que estão criando essa realidade. Porque a nossa realidade, né? O nosso mundo de fora, ele é um espelho do nosso mundo de dentro. Isso daí é muito, muito importante, é uma das 7 leis universais, né? Para você entender. O nosso mundo de fora corresponde, de alguma maneira, ao nosso mundo de dentro. É o reflexo. Mas você pode pensar, como assim, né? Sei lá, se você vive traições,
Pode ser que você se sentiu muito traída na infância, vivendo injustiças. Ou pode ser que os seus pais, ou um dos seus pais foi traído e você acaba tomando partido e repetindo na idade adulta a mesma coisa que seus pais, ou que seu pai e sua mãe, para quem você tomou partido. Então tem coisas do seu inconsciente que você precisa olhar para entender. Tudo, presta atenção nisso, porque isso é muito, muito importante. Tudo que te incomoda nos seus relacionamentos, na sua vida, é algo que você, de alguma maneira, precisa olhar para você e entender o que você precisa aprender com isso. Pode ser uma busca de conhecimento, como eu busquei a comunicação não violenta, por exemplo, para gerenciar conflitos, para desarmar manipulações e tudo mais. E pode ser você olhar para feridas de infância que você precisa curar, crenças limitantes de que você é uma pessoa que não é importante, né? Por que eu vou falar minha opinião? O que vão achar, né? Quem sou eu para poder me posicionar numa reunião de trabalho, por exemplo, né? A pessoa tem essas crenças lá na gaveta do inconsciente e nem percebe e acaba sabotando o seu crescimento, a sua vida, seus relacionamentos, porque tem essas crenças no fundo, no inconsciente. Então, pare, né? Por isso que eu estou falando menos. Quem me acompanha já há mais de 1 ano, 2 anos, vê que eu estou um pouquinho sumido desse assunto de narcisismo, porque eu meio que cansei um pouquinho de falar deles. Eu quero falar mais para você que está preso nesses relacionamentos que estão te fazendo sofrer, ou você que está presa num trabalho que não te traz satisfação, para você começar a resolver, porque só olhar para o outro não vai te ajudar a resolver. É um início, né? Quando eu sofri o assédio no trabalho do narcisista perversa, foi através do livro que eu entendi o perfil dela, que eu já entendia alguma coisa, né, de narcisismo e de perversão, e aí o livro confirmou. Então, no início, o livro realmente fala sobre a pessoa narcisista, mas no final do livro tem um capítulo para você entender o que te levou nesse tipo de relacionamento. E aí você é levado a olhar para você. E só olhando para você que você vai poder sair disso, se libertar dos seus próprios padrões, das suas prisões emocionais, dos seus relacionamentos tóxicos, abusivos, qualquer que seja o contexto. Trabalho, amizade, família, casamento, filhos. Você precisa entender das dinâmicas, dos jogos psicológicos, né? São jogos de poder entre as pessoas. Eu vou falar isso na 3ª live dessa série, agora, hoje é a 1ª. Então acompanhe, não perca, todos os dias, meio-dia, né? 12h12. Hoje, segunda-feira, dia 16 de outubro, terça-feira, 12h12, dia 17 de outubro, e quarta-feira, às 12h12, dia 18 de outubro. Então, não perca essas 3 lives. E lembra que quarta-feira vamos iniciar um ciclo de 2 meses, onde eu vou acompanhar na minha mentoria algumas mulheres no seu processo de libertação e cura. E aí você vai poder se libertar da síndrome da boazinha, da síndrome da impostora, dessas amarras, dessas crenças que estão te prendendo, que você se sente presa e vê que não está avançando, não está conseguindo o relacionamento do seu sonho, não está conseguindo um trabalho com paz de espírito, e que você precisa olhar para você, tá bom? Fez sentido isso? Se fez sentido, escreve para mim. Eu vou aproveitar olhando alguns comentários que vocês colocaram, tá? Escreva para mim. Ah, obrigada, Lisley. Sim, eu mesma, olha, eu quero falar para vocês, né, que eu me vi assim, eu tô compartilhando com vocês sobre a síndrome da boazinha, da impostora, sobre os jogos psicológicos, todo esse papel de vítima, de salvador, de perseguidor, tudo mais. É porque eu me vi nisso, né? Então foi buscando resolver as situações que me incomodavam, os relacionamentos que me incomodavam, que eu aprendi sobre esses assuntos e eu percebi que tudo no fundo era meio que co-criado por mim, de alguma maneira, né? Tudo era uma colheita para eu poder me libertar daquilo que eu precisava me libertar. Sejam feridas de infância, sejam padrões, crenças, comportamentos, atitudes, né? Tudo mais. Então, se você não sabe por onde começar, eu sugiro que você peça todo dia de manhã ao universo, a Deus, né? Aquilo que faz sentido para você, que é a força maior, força superior, para te revelar hoje e todos os dias
o que você precisa libertar dentro de você, o que você precisa mudar, transformar dentro de você. Que crenças você tem que estão te aprisionando? Eu faço isso todo dia. Deus me revela o que eu preciso mudar em mim. Não quero olhar para o narcisista, não quero olhar para os psicopatas, eu quero olhar para mim. Eu quero entender, me fala em mim, me revela em mim o que está trazendo essa colheita dessa pessoa. Ficar com inveja de mim, ficar me perturbando, querendo me derrubar, querendo tirar isso de mim. O que em mim está ainda criando isso? Seja alguma coisa da minha ancestralidade, da minha história de infância, alguma crença ainda que eu tenho sobre mim. O que está trazendo essa colheita? Isto é uma atitude responsável, madura, parar de jogar a culpa sempre no outro, entender que você, no fundo, está criando a sua realidade, ou co-criando a sua realidade. E pedir, então, a Deus, ao universo, a vida, a orientação para você receber a luz e você saber o que hoje eu preciso mudar dentro de mim. E é impressionante, desde que eu tenho feito isso, como as coisas estão aparecendo para mim. Que eu estou observando o outro fazer uma coisa, a pessoa com preguiça. Aí eu fico me irritando. Ih, me irritei? Peraí, que parte de mim às vezes age também dessa forma? Aí eu me vi em situações, caramba, eu fiquei com preguiça de fazer isso, aquilo também. Então assim, é um reflexo. Se a pessoa está com inveja de você, talvez você tenha uma inveja dentro de você reprimida, porque muitas vezes não é um sentimento que a gente fica feliz em reconhecer. Eu tenho inveja das pessoas. Não. De repente tem alguma coisa dentro de você que ficou ferido, né? E você acaba sentindo essas coisas. Então tem isso também, né? Tem que, às vezes, o sentimento ele é reprimido. Então você não percebe na hora. Tá? Por isso precisa de um trabalho de introspecção, e a gente vai fazer exercício na mentoria em que você vai ter trocas com pessoas que estão passando a mesma coisa, né? Aí muitas pessoas me falam assim, não quero grupo, eu quero ficar escondida com minha vergonha e meu medo. Gente, a gente precisa se abrir, e é enriquecedor, né, você trocar com outras pessoas. As outras pessoas também permitem, né, ser espelho. Você vai ver que a outra vive a mesma coisa. Aí você ouve a história da outra, você se torna consciente de algo que está dentro de você que você nem percebia, ouvindo a história da outra mulher. Então o grupo, gente, ele é muito necessário. E eu sou uma só. Eu não tenho como atender todo mundo individualmente. Então, para quem pediu atendimento individual, realmente eu tenho essa limitação. Eu tenho alguém da minha equipe que pode me ajudar hoje. Mas assim, o trabalho de grupo, ele é muito rico. Então não perca essa oportunidade. Eu vou deixar na minha bio e nos stories um link para um grupo de WhatsApp se você quer saber mais sobre esse assunto da síndrome da boazinha, da síndrome da impostora que trava seu crescimento e seus relacionamentos, e sobre os jogos de poder, sobre jogos psicológicos, manipulações e tudo mais, que eu vou falar na terceira live. Tudo isso eu vou colocar mais informações no grupo de WhatsApp e as informações também sobre a mentoria, tá? Que vai começar dia 18 de outubro e que vai até dia 20 de dezembro, nas quartas-feiras online, tá bom? Amores, então deixa eu ver aqui. A que livro estou me referindo? Eu não sei, eu falei de um livro aqui? Na verdade tem vários livros, né? Tem o próprio livro da síndrome da boazinha, que a gente estudou também na mentoria. Você pode fazer o teste da síndrome da boazinha comigo, tá? Você tem o livro também da síndrome da impostora, né? E você, enfim, e algumas pessoas vão ganhar esses livros se inscrever na mentoria. Então pode ser bem legal você conhecer esses assuntos. E os jogos psicológicos, assim, estão inseridos no meu método, no Método Conecta, de uma forma muito prática, que poucas pessoas têm esse conhecimento porque não vivenciaram. Às vezes estudaram superficialmente, mas assim, faz anos, né? Eu estou há 15 anos na gestão de conflitos e relacionamentos difíceis, desafiadores, né? Às vezes muito tóxicos, às vezes muito abusivos. Então, eu tive um espectro de todos os tipos de relacionamento que você pode imaginar, tanto na vida
profissional, na vida pessoal, amizade, tóxicas, enfim, tem de tudo, né? O grande desafio da vida, eu acho que é lidar com pessoas, né? Tudo que é técnico, a gente resolve muito mais fácil, assim, no trabalho, por exemplo. Então, você aprender a lidar com pessoas é fundamental e eu estou há 15 anos fazendo isso, né? Mergulhando, estudando, mas praticando e dando treinamentos já desde 2014 nas empresas. Então, se você quer trazer esse tema na sua empresa, por exemplo, o tema da comunicação não violenta, da gestão de conflitos, o tema do assédio moral no trabalho, tudo isso eu posso dar uma palestra ou um treinamento dentro de uma empresa, tá bom? Tô vendo que vocês escreveram que fez muito sentido, que tá fazendo muito sentido, né? A Lisley tá falando assim, está até mais sereno do que o início quando falava sobre o narcisismo. Gente, falar sobre narcisismo e psicopatas é pesado, né? Então, assim, veio do coração, da minha alma, não me arrependo de nada, eu vou continuar a despertar as pessoas sobre isso, só que no meu Instagram eu tenho vontade de colocar agora o foco na solução, sabe? Eu acho que muita gente já entendeu, já se libertou, pode até assistir meus vídeos, né? Vou deixar inclusive no meu canal, lá na outra rede, né? Que tem a setinha vermelha, que você vai poder sempre assistir esses vídeos sobre o narcisismo, sobre a psicopatia, para você entender o que é. Tem os meus cursos também online, que ficam aqui sempre como um legado, né? Sobre narcisismo e psicopatas. Então isso faz parte daquilo que eu vou acumulando de capital, de conhecimento para transmitir. Mas eu quero, a partir de agora, eu quero pessoas comprometidas com uma vida feliz, com uma liberdade emocional, financeira, espiritual, entender dessas dimensões da liberdade e que realmente assumem a responsabilidade para si e querem investir em si. Eu quero pessoas que querem investir no seu próprio desenvolvimento pessoal, porque isto é o caminho, tá? E isso envolve várias dimensões, né? Eu falei da dimensão emocional, financeira, espiritual. Então tem muitas coisas para compartilhar, inclusive sobre o espiritual. Coisa que não necessariamente eu vou falar em ambiente muito aberto, mas quem vai estar mais próxima de mim, nas minhas mentorias, vai ter acesso a várias experiências que eu passei e aonde eu vou falar assim, alguns segredos de bastidores que não dá para falar às vezes para todo mundo aqui na audiência em público, mas é isso, tá? Vou aqui ver alguns comentários. Vem sempre da infância, sim, né? Tem uma psicóloga aqui que está comentando, ou psicanalista, não sei. É uma repressão que você carrega para a fase adulta, se liberte, não acredite no que o outro fala, tenha a sua própria opinião, né? Isso pode ser muito difícil, às vezes, você conseguir ter esse discernimento, e quanto mais você vai se conhecer, mais você vai adquirir autoestima, autoconfiança e saber discernir o que é real, o que não é, porque assim, os manipuladores, eles fazem muito gaslighting, né? O que é o gaslighting? É um tipo de manipulação que faz você duvidar da sua própria percepção e da sua sanidade mental, né? Aquela coisa que a pessoa te chama de louca. Você é louca, você viu aquilo, por exemplo, você viu uma mensagem escrita, né? E a pessoa diz assim, não, mas nunca teve isso, né? Ou a pessoa fala alguma coisa, você é muito arrogante, você sempre acha que sabe melhor que os outros, geralmente narcisistas projetam nos outros que eles fazem e falam, né? E aí você vai dizer, você tá me chamando de arrogante? E a pessoa fala assim, eu? Não falei nada disso, você é louca. A pessoa vive negando as coisas que ela fala e que ela faz. E você fica assim, nossa, mas claro que você falou. Aí você fica entrando na onda, no jogo psicológico. Isso é um jogo psicológico para mexer com suas emoções e te manipular, entendeu? Então, a pessoa que tem a síndrome da boazinha, ela é fácil de se deixar manipular, ela é fácil de se deixar levar para um lado onde ela acha que outro, então, está com razão, e ela acaba não sabendo mais o que ela quer, quem ela é, o que ela pensa, se a opinião dela é certa ou não, né? Então isso pode ser muito, muito perigoso, porque tem uma perda de identidade muito grande, e sem a sua identidade você não vai conseguir
ter felicidade, ter um crescimento profissional, você não vai conseguir sua liberdade financeira, não vai conseguir uma série de coisas se você não se apropriar da sua própria individualidade, tá? Obrigada, Isabelle. Obrigada. Marie, você é top demais. Te amo, querida. Amo vocês todos. Te sigo no Insta e gostei muito do tema. Gratidão. Que bom. Fico feliz. Inclusive, então, quem não está me seguindo ainda, pelo amor de Deus, você vai entrar no meu perfil e vai clicar em seguir. E ativar as notificações, porque o Instagram está cada vez mais difícil de entregar para os nossos seguidores, tá? Então, se você quer receber meu conteúdo, por favor, clique em seguir e ativar as notificações. Eu voltei, eu fiquei 3 meses sem dar lives, então agora eu voltei e vou fazer então 3 lives essa semana, né? Então ativa as notificações para receber o conteúdo do feed, os stories e as lives. Vanessa, querida, do Canadá, tem cliente, gente, tem cliente no mundo inteiro. Vocês podem fazer a mentoria de qualquer lugar do mundo, graças ao mundo online. É incrível, incrível. Tô vendo aqui o que vocês colocaram. Vê se alguém tem alguma pergunta, né? A gente tem 9 minutinhos. Se alguém quiser fazer uma pergunta, fica à vontade. Coloca aqui agora, que eu tô vendo os comentários um pouco mais antigos. Que eu vi que várias coisas foram escritas, mas eu fui direto para os últimos, né? Coloca aqui sua pergunta. Aqui, Marcela, alguém é de Goiânia, eu tenho o livro à venda, já fiz a leitura e indicação aqui da Marie, da Síndrome da Boazinha. Olha, então alguém está querendo vender o livro, se não, tem muitas pessoas que me perguntam, né, onde eu compro o livro? Você pode comprar direto eu compro na Amazon, não sei se pode falar ou não, eu compro na Amazon.com.br, né, Ai, Mara, querida, tenho medo de gabaritar. Não fique com medo de se ver com essa síndrome. Eu também gabaritei legal, tá? Então, quando eu fiz o teste lá atrás, eu gabaritei. Então, assim, não fique com medo, isso tem jeito. Se você sempre fica com medo de enfrentar, você não vai se libertar. Então, não tem que ter vergonha. Pelo contrário, eu prefiro ser uma pessoa boazinha, com um coração de ouro, com boa alma, com empatia, do que ser uma pessoa, né, do outro lado, uma pessoa, vamos dizer, com maldade, né, uma pessoa maligna, perversa. Então, assim, não tenha medo ou vergonha de olhar para isso. Pelo contrário, você só vai se sentir mais forte, mais feliz quando você vai perceber e vai aprender com técnicas e ferramentas e método. Então, você pode aprender meu método Conecta para você se posicionar com mais segurança. Tá? Quem quiser saber sobre o método Conecta, pode perguntar tudo. Marca uma sessão com uma pessoa que trabalha comigo, uma sessão gratuita. Você vai poder ter todas as orientações, saber o que tem de disponível para te ajudar em termos de produtos, serviços, livros, enfim. Você vai poder saber mais sobre isso, tá? Então, não fiquem escondidos, peçam, manda mensagem para mim. Não necessariamente eu vejo, mas alguém da minha equipe vê. Tá? Então, vocês podem escrever sim. Aqui a Bia. Eita, só vi agora do que se trata e é toda a minha vida. Pois é. Gente, mas é a vida de tantas mulheres, essa síndrome da boazinha. Mas homens também, tá? Os homens também são criados muitas vezes para ser bonzinhos, né? Exatamente. Samitiba, eu sou fã, adoro os livros dele. Já dizia, aprenda a dizer não. Exatamente. Muito bom os comentários de você. Eurídice, tudo bom? Gente, muita gente querida que entrou aqui. Cássia, trabalha comigo. Ok, estou mudando aos poucos, pois é difícil. Ok, então vamos... ok, pode ser difícil, mas já não vamos transformar essa crença de que é difícil mudar. Tem coisas que às vezes, e tem momentos que a mudança ela pode ser muito rápida, né? Mas de fato é um processo. Não ache que você tendo descoberto isso, você vai mudar da noite para o dia. Isso é um processo. Por isso que eu estou falando, eu quero pessoas comprometidas com o seu próprio
desenvolvimento pessoal, que estão dispostas a investir em si, porque isso é um processo. Estou há anos mudando, evoluindo, há mais de 8 anos fazendo terapia, e eu estou em constante evolução, em constante mudança, me libertando de padrões antigos, e são como camadas de uma cebola que você vai descobrindo e se libertando. Então, o melhor caminho para você ser feliz e florescer é você investir em você de forma constante, permanente. E por isso que eu abri a minha mentoria ela é aberta o tempo todo. Entendeu? Não é uma coisa só que você vai fazer um mês. É uma mentoria que você entende que o seu desenvolvimento ele faz parte da sua vida. Isso está dentro da sua rotina uma vez por semana, que nem fazer uma terapia uma vez por semana, ou ler um livro. É dentro da sua rotina participar da mentoria e aprender, você se libertar, fazer exercícios, trocar com outras pessoas, conhecer novas pessoas. Tudo isso está dentro da mentoria. Então venha, para de ficar com essa coisa de vergonha, de grupo. Ai, não quero falar na frente de outro. Gente, eu que falo muito na mentoria. Só fala quem quer, né? Mas você vai aprender muito e se libertar muito, tá? Então vamos lá. Teve alguma pergunta aí no final ou não? Acho que não, né? Então, amores, vamos encerrar. Lembra de encaminhar, ainda tem como, você pode encaminhar essa live agora para alguém ou encaminhar um replay depois, tá? E a gente se vê então amanhã, no caso terça-feira, dia 17 de outubro, às 12h12, aqui no meu Instagram, para meio que a continuidade dessa live, para a síndrome da impostora, que muitas vezes é bem atrelada à síndrome da boazinha e que sabota tanto o crescimento da sua carreira quanto os seus relacionamentos, sabota a sua vida, gente. Isso eu descobri quantas coisas a gente tem de autossabotagem com essa síndrome da impostora. Então é amanhã, 12h12, convida as pessoas, manda meu Instagram, manda o link dos posts para as pessoas para informar e convida pelo menos 3 amigas a participar dessa live. Eu espero você. E eu estou de volta, eu estou feliz em estar com vocês. Um beijo, muito obrigada por me seguir, por me acompanhar. E continue se desenvolvendo, aprendendo, que tudo vai se abrir, tudo vai melhorar, tá bom? E orando também as coisas melhoram muito. Um beijo enorme em vocês. Tchau, tchau.